Aproveitando para falar um pouco sobre essa questão do planejamento, tem a PEC da Segurança Pública que pode acelerar ali no Congresso Nacional por causa da mega operação no Rio de Janeiro. Só que não há consenso entre os líderes e quem está acompanhando todos os detalhes e também bastidores é a nossa Vitória Bel. Vitória, conta mais para a gente sobre o andamento desse projeto aí. Bem-vinda. Olá, Evandro. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, a PEC da Segurança poderia justamente trazer uma centralização das investigações e de operações envolvendo o crime organizado. Essa, pelo menos, seria a intenção inicial do governo de centralizar as investigações ou parte dessas investigações na Polícia Federal, mas seria uma espécie também de uma certa autonomia da Polícia Federal sobre operações que acontecem nos estados e, portanto, nas polícias civis e militares de cada estado. A gente conversou ontem com o relator dessa PEC da Segurança, o deputado Mendonça Filho, do União Brasil, e ele nos disse ontem, no finalzinho da noite, que pretende sim acelerar a apresentação desse relatório da PEC da Segurança. Estava previsto antes esse relatório para ser apresentado lá no final de dezembro, perto do recesso parlamentar. Ele deve apresentar esse texto agora, portanto, no mês de novembro, no máximo até o fim de novembro. Esse foi um pedido, inclusive, do presidente da Câmara, Hugo Mota, que se reuniu com ele ontem, também aqui na Câmara, para falar da necessidade de acelerar esse projeto, além, é claro, da pressão do próprio governo federal, do Palácio do Planalto. E Mendonça Filho já disse que vai fazer algumas modificações nesse trecho, inclusive, que prevê uma autonomia, um empoderamento da Polícia Federal. Ele acredita que realmente é necessário ter uma certa articulação entre as polícias de todos os estados e também com a Polícia Federal. É necessário ter uma comunicação, inclusive, com investigações de secretarias de Fazenda e do Ministério da Fazenda quando se olha para a questão financeira, mas ele avalia que isso tem que ser feito de forma conjunta e não com o empoderamento de uma só instituição como a Polícia Federal. Então, ele quer tentar trazer no texto uma forma de organizar essa articulação de investigações que envolvam, é claro, organizações criminosas que tenham atuação nacional ou até mesmo transnacional. O deputado Mendonça Filho, ele é de centro-direita, ele é claramente de oposição ao governo Lula, mas ele diz que está dedicado a tocar esse texto com as modificações necessárias. Outro ponto que essa PEC da Segurança também traz é na verdade, a constitucionalização, né? Porque já existe um sistema único de segurança pública, mas ele funciona meio aos trancos e barrancos, justamente porque não está na Constituição a obrigação de todos compartilharem informações de boletins de ocorrência, dados de criminosos. Isso passaria a ser uma obrigação constitucional a partir desse sistema único de segurança pública. Outro ponto que o Mendonça Filho também quer acrescentar é o fim da progressividade de penas, ou seja, quando os criminosos conseguem diminuir as suas penas, as suas condenações, quando esses criminosos forem de organizações criminosas, principalmente lideranças. Hoje existe já projetos infraconstitucionais, projetos de lei comum que prevêem esse fim da progressividade, mas ele diz que é necessário que isso esteja na Constituição para que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não questione esse fim da progressividade lá na frente. Em outro trecho, a gente também destaca que o Mendonça Filho quer também trazer um empoderamento da Polícia Militar para fazer com que boletins de ocorrência andem de forma mais rápida. Mais cedo, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, esteve aqui na Câmara dos Deputados para dizer que ele pretende licenciar do cargo de secretário de Segurança para se tornar novamente deputado pelas próximas semanas e relatar um projeto de lei que prevê também a questão de como se tornar ou não as organizações criminosas, tipificá-las como crimes de terrorismo, mas a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória Bel. Um abraço para você e a gente vai também trazer mais repercussão sobre o andamento desse projeto ali no Congresso Nacional. Mas eu quero voltar a conversar com o nosso Rodrigo Viga para falar sobre uma das grandes repercussões desta quarta-feira, que é a divisão de, digamos, discursos relacionados a essa operação
seja do governo do estado do Rio de Janeiro, seja do governo federal, e sobre os pedidos de ajuda que teriam sido feitos ou não pelo governador Cláudio Castro para o governo federal. Inclusive, tem repercutindo bastante também, Rodrigo Viga, uma fala do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que a Polícia Federal chegou a ser consultada pelo governo do estado do Rio de Janeiro para auxiliar nesta operação, mas que a atuação da PF não caberia nesse caso. Como que vocês acompanham essas versões aí, meu amigo? Traga para a nossa audiência. Difícil de entender, né, meu caro Cine? Até porque você não sabe até onde vai o limite de um e começa a obrigação de outro. Enfim, o fato é que nós temos aí essas guerras de versões, essas guerras de narrativas. Estava vendo agora há pouco atentamente a entrevista, os nossos colegas falando sobre algumas peculiaridades e curiosidades que pairam na cabeça do meu querido amigo Fábio Piperno. Agora, meu caro Cine, diante dos números estratosféricos, estarrecedores aqui do Rio de Janeiro, não há outra alternativa senão essa de adentrar no território que hoje a gente pode chamar que é território inimigo. Afinal de contas, aqui no Rio de Janeiro, você tem muitas áreas onde quem está ditando as regras, determinando o que o cidadão vai fazer, que transporte ele vai utilizar, que tecnologia ele vai utilizar, quanto que ele vai pagar, não é o Estado. É o poder paralelo, é a milícia, é o tráfico de drogas. Eu não vou me cansar de repetir esse número. Até bem pouco tempo, esse número, esse contingente era bem menor. Hoje são 1.900 favelas no estado do Rio de Janeiro. 70% sob o controle do crime organizado. Estava conversando com fontes aqui da Polícia do Rio de Janeiro que dizem o seguinte: tem que utilizar todo esse ativo, que é a economia das comunidades, onde vivem aqui no Rio de Janeiro milhões de pessoas, não são milhares, são milhões de pessoas, para o bem e não para o mal. Esse PIB é calculado em algo como 300 bilhões de reais. Mas só quem está explorando, quem está usurpando, quem está usufruindo, quem está tirando vantagem, quem está se beneficiando, é justamente o crime organizado. Cine, ouvintes, espectadores, internautas desse 3 em 1. O que eu tenho ouvido aqui é que as forças de segurança dessa vez não vão recuar nenhum milímetro, porque foi dito hoje em entrevista aqui no Rio de Janeiro, o desafio enfrentado pelas forças de segurança, nem a NASA seria capaz de enfrentar, Scotland Yard, Mossad, CIA, KGB, qualquer coisa do gênero. Então, um negócio sério precisa de uma atuação da mesma monta, da mesma proporção. Pode haver erros e enganos, claro. Historicamente, aconteceram muitos nessas operações e intervenções das forças de segurança aqui do Rio de Janeiro. Só que dessa vez eu vi algo de diferente. Tanto que a reação do crime organizado também foi distinta, tentando paralisar, criar um pânico na cidade do Rio de Janeiro. Você anda para lá e para cá hoje, os carros estão passando aqui na Rua Pinheiro Machado, nas Laranjeiras, parece que o fluxo é muito grande, mas é bem menos do que seria no horário pré-rush num dia normal. Ontem eu voltei para casa do Centro Integrado de Comando e Controle, que é o QG das Forças de Segurança, em 15 minutos. Eu moro na bolha da Zona Sul. Era um trajeto para fazer rapidamente, em meia hora, 35 minutos. Não tinha ninguém na rua. Foi um toque de recolher autônomo. Um alto toque de recolher da sociedade, dos empresários, dos comerciantes, dos trabalhadores, porque estavam com seu direito de ir e vir cerceado. Então, pode haver excesso, pode haver exageros, tudo tem que ser calibrado, tem que ser combatido. Mas diante do tamanho que chegou o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, o tráfico de drogas, o Comando Vermelho, que domina 70% dessas 1.900 comunidades, que disse abertamente que ia iniciar uma campanha de expansão territorial no estado e em nível nacional, algo precisa ser feito. Aí, ó, estão passando as imagens, estão rodando as imagens. Isso aí, ó, é no Leblon, uma área bastante frequentada, é uma área nobre do Rio de Janeiro. Funcionários recolhendo as cadeiras, 10h30 da noite. Fui eu que fiz essas imagens. Eu me dei o trabalho de parar na rua e comecei a filmar. E são restaurantes de alto valor agregado, né, nos seus produtos caros, mas que mesmo assim tem seu público consumidor. A cidade parou. Isso tem um prejuízo também, causado por quem? Foi pela polícia ou pelos bandidos que bloquearam, interditaram, melhor dizendo, ruas, avenidas e vias expressas do Rio de Janeiro? Tem que dar um basta.
algo precisa ser feito. Se a estratégia precisa ser melhor tratada, precisa ser melhor calibrada, se é preciso algo de diferente, ótimo, beleza. Dessa vez eu vi algo diferente. Essa chamada barreira do BOPE, muro do BOPE, que levou lá para a mata, lá para a área de conflito, os confrontos com os criminosos. Porque, como disseram as autoridades, o que estaria fazendo um cidadão de bem, um trabalhador numa área densa, de mata fechada, às 5h30 da manhã, com um fuzil na mão? Estava vendo o firmamento, o nascer do sol? Não era nada disso, meu Cine. Rodrigo Viga, obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu volto a falar contigo. E eu quero então trazer aqui para vocês e para o debate esses discursos que não se encontram nesta quarta-feira e que repercutem bastante, principalmente esse do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O que ele mencionou ali ao lado do ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça? Essa é uma operação no estado do Rio de Janeiro. Vamos aqui na fechadinha, por favor. Nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve contato anterior do pessoal da inteligência da PM com o nosso pessoal no Rio para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto, ou seja, da inteligência. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Beleza, a Polícia Federal então olha o tipo de operação e diz, ela não é razoável, mas também não dá para dizer que ela não saberia então ou não sabia que essa operação não aconteceria, porque se houve um contato do governo do estado do Rio de Janeiro para entender a possibilidade de auxílio na inteligência, se sabia então que uma operação estava em andamento, Alangani. Pois é, Evandro, sabia, e eu digo mais também. Essas armas, quando a gente fala de drones, né, para lançar granadas, quando a gente fala de fuzis, por onde elas entram essas armas? Por acaso são produzidas aqui no Brasil? É claro que não. Então elas entram pela fronteira brasileira, principalmente pelo Paraguai. Quem é que controla as fronteiras? É a Polícia do Rio de Janeiro? Quem controla as fronteiras é justamente a Polícia Federal. Portanto, também há uma responsabilidade nesse sentido, mesmo que estrutural e não circunstancial, Evandro, da Polícia Federal. Né? Ficou sabendo, sim, da operação antes, mas a Polícia Federal, sim, tem a sua parcela de culpa no controle das fronteiras pela entrada de armas, que a gente viu um arsenal de guerra ontem na mão dos narcoterroristas. Quero te ouvir, Zé Maria Trindade. Eu acho operação uma normalidade que não deve acontecer. A operação seria um caso extra e está se transformando em rotina. Faz uma operação e recua. Hoje, o pessoal que foi lá e tal não está lá mais. Acho inadmissível que existam territórios no Brasil, eu faço questão de dizer que isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Em São Paulo existem locais onde a polícia não entra. Nas cidades derramadas pelo Brasil inteiro também existem locais que a polícia não entra e isso não pode acontecer. Tem um projeto aqui na Câmara que está na fila de votação que aumenta as penas para casos de crimes praticados por domínio de território. Domínio de território é o nome. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser uma preocupação nacional, estadual e municipal, como existe um local onde está dominado territorialmente, né? Ou seja, o poder não vai. E aí o dono do morro, o traficante, vai. Ele não é um terror como a gente pensa. Lá ele distribui bens, ajuda pessoas, né? Ele faz lá trabalhos junto à comunidade, distribui cesta, ajuda pessoas que estão doentes, assim, porque toma conta, é outro estado, e a pessoa fica escravizada. Essas pessoas são vítimas reais, as que moram lá. Existem pessoas de bem nas comunidades, nem todos são bandidos. Cruzam no dia a dia, alguns se escondem, se esgueiram e tal, mas cruzam com esses bandidos. Então, é um momento exato do poder público assumir isso aí e tirar essa ideia de que pode existir no Brasil a área que o governo não entra, a área de exclusão. É aí que está a falta de soberania. Cadê a soberania nacional do Rio de Janeiro? Em Belo Horizonte existem favelas que o poder não entra, a polícia não entra, a não ser em operação desse jeito, né?
Então, eu acho muito complicado. O Congresso parece que acordou com a instalação da CPI. Será muito importante a instalação da CPI. Já houve aqui o Magno Malta, já presidiu uma CPI muito importante contra o narcotráfico e agora o crime organizado terá uma CPI para investigar. Por que é importante? Que os deputados e senadores poderão chamar aqui e investigar de uma maneira mais aberta e ir muito mais fundo, inclusive do crime organizado através da legalidade, ou seja, que está lavando dinheiro, e aí é um ponto muito importante, e importante é um detalhe do que está acontecendo em São Paulo. É uma operação em bancos, em investimentos do crime organizado, que não dá um tiro, mas faz um estrago danado na organização criminal. O Brasil tem que decretar que esses são terroristas e enfrentá-los como tal.